Olá, essa é a aula 2 de Deslocamento do Equilíbrio, que é o professor Wagner, rumo aos 1000 inscritos. Você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, faça a sua inscrição e nos ajude. Então, nós vamos falar do primeiro fator na nossa sequência didática aqui que provoca o deslocamento do equilíbrio químico, que é a concentração dos participantes da reação. Tanto pode ser uma alteração na concentração dos reagentes quanto dos produtos. E essa alteração pode se dar pela adição de uma das substâncias, e aí eu uso essa setinha apontando para cima e os dois colchetes, porque na química os dois colchetes significam concentração em mol por litro, e a retirada, a diminuição de um dos participantes, com a setinha para baixo e os dois colchetes indicando a concentração em mol por litro. Então, o que você precisa guardar é o seguinte: toda vez que adicionamos uma substância ou substâncias a um sistema em equilíbrio químico, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir essa substância. O sistema é do contra, então se você está adicionando, ele vai procurar se livrar pelo menos uma parte desse material que você adicionou, deslocando para o lado oposto, o sentido de consumo. Já se você fizer a retirada, se você diminuir a quantidade de uns participantes ou de mais de um, o sistema vai procurar agir contrariamente, ou seja, repondo, recolocando aquela substância que foi retirada. Isso significa que o seu equilíbrio vai ser deslocado para o mesmo lado, no sentido de reposição. Então aqui nós temos uma equação com dois reagentes e dois produtos, e eu tenho aqui uma situação inicial de equilíbrio, que eu chamei de primeiro equilíbrio, onde nos reagentes eu tenho 0,3 mol e no produto eu tenho 0,6 mol. Aí a perturbação externa é a adição de um dos reagentes, do ácido etanóico. Eu adicionei 1 mol. Então, se eu já tinha 0,3 mol, consequentemente, agora eu tenho 1,3. Perceba que a quantidade dos demais participantes permaneceu a mesma, né? Mas claro que agora houve um desequilíbrio nas velocidades e o sistema vai procurar se reorganizar. Como? Procurando consumir uma parte das moléculas dessa substância que foi adicionada, que no caso é um reagente. Então, após atingir um novo equilíbrio químico, um novo estado de equilíbrio, aquele 1,3 mol do primeiro reagente caiu para 1,15. Então você vê que 0,15 foi consumido. Só que a gente percebe também que o outro reagente sofreu uma diminuição de 0,3 foi para 0,15. Por quê? Porque o equilíbrio foi deslocado no sentido oposto ao que o reagente está. O reagente está na esquerda e os produtos estão na direita. Então, a substância que eu adicionei foi 1 mol de CH3COOH, que é o ácido etanóico. E ficou com 1,3, mas uma parte desse 1,3 mol foi consumido e reagiu com a outra substância, formando os nossos dois produtos ali. Então, na nova situação de equilíbrio, a gente tem 1,5 mol do primeiro reagente, mais 0,15 do segundo, no primeiro produto e o segundo produto, 0,85 mol. Isso significa dizer que nessa situação o equilíbrio foi deslocado para a direita, por isso que eu coloquei a minha setinha ali maior, apontando para a direita, e a outra menor apontando para a esquerda. Voltando lá ao conceito inicial, toda vez que eu adiciono uma substância, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. Se essa substância estiver na direita, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Se a substância que eu adicionei estiver na esquerda, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. E se eu fizesse, ao invés de adição de 1 mol de CH3COOH, que é o ácido etanóico, eu tivesse retirado uma certa quantidade, o sistema ia procurar repor. Então, como essa substância está na esquerda, o equilíbrio seria deslocado para a esquerda. Se eu tirasse um dos produtos lá, a água, tirasse uma quantidade de água, o sistema ia procurar repor
essas moléculas de água. E como a água está na direita, o equilíbrio seria deslocado para a direita. Então, resumindo, quando a gente aumenta a concentração de um participante, o equilíbrio é deslocado para o lado oposto. Quando a gente diminui a quantidade de um participante, o sistema repõe, ou seja, desloca para o mesmo lado. Então, essa foi a aula sobre o efeito da concentração no equilíbrio químico. Até a nossa próxima aula.